Considere dois barris da mesma capacidade completamente cheios. O primeiro contém 3 litros de vinho para cada 2 litros de água, enquanto no outro a quantidade de vinho é o triplo da quantidade de água. Ao se misturar o conteúdo de ambos os barris, qual será a razão entre vinho e água? Sugiro que você pause, tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, mais uma questãozinha interessante, não é? Onde nós temos aí, ó, observe, no primeiro barril a proporção de 3 litros de vinho para 2 de água, e no segundo ele disse que o vinho é o triplo da de água. Então ele é 3 para 1, a proporção, tudo bem? Bom, o que a gente precisa fazer é só usar o conceito, né, de proporção. Vamos pensar assim, aqui eu tenho 5, né? Só que esse 5 é uma proporção, não é a quantidade em litros. Essa proporção ela precisa multiplicar por uma constante, né, para saber a quantidade. Aqui é a mesma coisa, quando eu somo, esse 4 não é 4 litros, é a proporção, né? A soma das proporções, tanto de álcool, de vinho, né, quanto de água. E também tem que ter uma constante. Bom, agora como é que eu descubro essa constante nos dois casos? Bom, ela vai ter que ser a mesma, porque veja, foram ditos o quê? Que os dois barris têm a mesma capacidade. Então eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quem eu coloco aqui dentro para multiplicar por 5 e dar a mesma quantidade de colocar alguém aqui dentro e multiplicar por 4? Tem que ser alguém. É simples. Então é só, esses casos é sempre você trocar, ó. Se eu coloco, por exemplo, 4K aqui, isso aqui vai me dar 20K. Pronto, eu pego esse 5 e coloco ele lá, ó, 5K. Pronto. Aí está por constante de proporcionalidade, ó. Aqui eu vou ter 20K, esse K, independente de quem seja ele, quando eu multiplicar por 20, vai me dar o volume de vinho, da mistura, né? E aqui eu vou ter também o 20K, independente da quantidade, vai me dar o volume. Agora as proporções individuais mudam, né? Porque aqui vai ficar 3, tem que ser a mesma constante, né? 4K. Ora, quando eu multiplico 3 por 4K, ó, isso vai me dar 12K aqui. Aqui eu vou ter que multiplicar pela mesma constante, por 4K, vai me dar 8K aqui. Aqui, pela mesma, né? 3 vezes 5K, isso tem que me dar 15K. E aqui, 1 vezes 5K, isso tem que me dar 5K. Pronto. Só que ele misturou, né? Ele pegou os dois barris, né, e misturou. Então, ó, isso só funciona porque os volumes eram iguais, ok? Por isso que eu tinha que ter a mesma quantidade, senão eu tinha que só fazer individualmente. Aí seria outra história. Então veja, o que aconteceu depois que misturou? A proporção de vinho era 12K mais 15K, ou seja, 27K. Né? E a de água, 8K mais 5K, ou seja, 13K. A pergunta era, qual a proporção de vinho e água na mistura, né? Depois que eu juntei os dois barris num barril maior. Ora, se eu fizer essa razão, né, 27K sobre 13K, o K, a gente sabe que não depende, ele é só a constante de proporcionalidade, então eu vou ficar com 27 13avos, que é a resposta da questão. Bonito isso, hein? Simples assim. Então veja que a gente acha a proporção sem precisar achar os valores, os totais. Tudo bem? Se tivesse os totais, aí seria outra história, outra forma de fazer. Até a próxima.